Eu nunca joguei nenhum jogo do Sonic, mas eu sempre gostei bastante do universo dele. A história é bacana, os personagens são bem atrativos, é um ouriço azul que rola e faz piada, cara. Até o Scott Pilgrim gosta dele, não tem como ser ruim. Então quando eu soube que iam fazer um filme do Sonic, eu fiquei levemente animado. E depois do desastre que foi o Sonic feio, o filme saiu, achei legal, outras pessoas também acharam legal, e assim ele ganhou mais 2 sequências muito legais. E por isso, bom dia, boa tarde, boa noite, eu me chamo Prime e hoje vamos falar da trilogia Sonic. Eu vim fazer um anúncio. Eu vou pedir pra você se inscrever, deixar um like e, sei lá, comentar como o Shadow gosta de latinas, porque isso ajuda demais e você ainda vai ser uma pessoa muito legal. Valeu! O primeiro filme da franquia é bem mais ou menos. Como é um filme de introdução, ele tá focado muito mais em apresentar todo o universo do que ser uma trama, como que eu posso dizer? Uma trama do Sonic. O filme aposta no seguro a todo tempo. E mesmo que tenha o Sonic ali bem na sua frente, ainda tem poucos elementos do que é a franquia do Sonic. Coisa que é corrigida lá pros 3 filmes. Pelo menos eu consigo deixar de passar nesse. E é um feijão com arroz bem gostosinho esse filme. Ele tá focado em apresentar o passado do Sonic, que começa com ele correndo, tranquilo na sua dimensão e tudo mais, até que ele chega na sua casa, onde ele é criado pela Garra Longa, até que acontece uma emboscada de um povo desconhecido, onde o Sonic e a Garra Longa conseguem fugir, mas a Garra Longa é atingida, deixando o Sonic para fugir sozinho, com ela se sacrificando e deixando uma lição pro Sonic, a lição de nunca parar de correr. Agora ele fica vagando de mundo em mundo para não ser descoberto, estando agora na Terra. E mesmo que ele diga que tem muitos amigos, já que nesse filme o Sonic fica observando as pessoas de longe enquanto eles vivem as suas vidas. Relaxa, é o Sonic. Principalmente, ele gosta muito do Tom, um policial de cidade pequena que o Sonic acha o máximo. E mesmo dizendo que ele tem muitos amigos, ele ainda se sente muito sozinho. E o filme mostra bem isso, mostrando o Sonic triste de verdade. Tanto que ele tenta se divertir sozinho, fazendo um jogo de beisebol americano onde eles é todos os jogadores. Bom, eu não ligo muito pra beisebol, eu não sei nada do esporte, mas eu sei que isso acaba gerando um apagão geral nos Estados Unidos, fazendo o governo americano contratar um gênio louco chamado Robotnik, que é interpretado pelo Jim Carrey, pra descobrir a causa. Enquanto isso, Sonic, que ia fugir pra outro planeta por ser descoberto, ele acaba sendo descoberto pelo Tom e precisa da ajuda dele, embarcando numa aventura muito louca para recuperar os 6 anéis do poder para conseguir fugir. E daí tem cena de briga de bar, tem cena de momento família, tem cena de perseguição, tem cena de câmera lenta. Sinceramente, as cenas de câmera lenta são muito bem feitas aqui, muito legais. E o Jim Carrey dançando como Robotnik. O Jim Carrey é perfeito para esse papel, cara. Eu adoro ele. A aventura vai, a aventura vem. No final do filme, o Robotnik consegue cercar o Sonic, mete tiro nele até não poder mais, para no final do filme o Sonic, quando ele tá todo acabado, depois de dar a volta ao mundo com o Robotnik, ele usa o poder da família para no final mandar o Robotnik pros planetas dos cogumelos e decidir ficar na Terra morando com o Tom e a sua esposa escondido dos governos dos Estados Unidos. E o Robotnik tá vivo e planeja uma vingança. É uma aventura bem padrãozinha, dá pra assistir com a família num domingo tranquilo e curtir. As piadas funcionam, quer dizer, algumas. As referências aos jogos também são bem legais. E o Jim Carrey como Robotnik é perfeito. Mesmo que ainda seja uma versão controlada do Eggman, onde ele tá ainda, mesmo que um pouquinho louco, ainda ação. Afinal, ele tem cabelo, e isso é praticamente um debuff no Eggman. Ele ainda tá muito bom, e as cenas de ação do filme carregam ele. A dinâmica do Tom e do Sonic também é legal. E sinceramente, no primeiro filme os humanos não me irritaram tanto não, o que é surpreendente. E se fosse só esse filme, sinceramente, seria ok. Uma aventura um tanto genérica que pode ser facilmente esquecível de um personagem de videogame. Já estamos acostumados com isso. Mas temos uma cena pós-crédito com o Tails procurando o Sonic. E o filme foi bem. Então vamos pro segundo filme. Que esse sim é muito bom. O segundo filme me ganha só por já terem adicionado Tails e o Knuckles. Sim, eu gosto de linhas de ouriço em CGI. E aqui surge o verdadeiro Robotnik. O gênio louco, careca, gordo, sem limites, que faz o que quiser pra exterminar o ouriço que irrita ele. Com a atuação impecável do Jim Carrey.
Fugindo dos planetas dos cogumelos, o Robotnik se encontra com o Knuckles, que apareceu ali por sentir a energia do Sonic, e diz que tá atrás dele. O Robotnik, que é bobo nem nada, decide fechar uma parceria para acabar com o Sonic the Hedgehog. Enquanto isso, o Sonic estava tentando bancar o herói na cidade, dando muito mais problema do que retorno. Mas esquece isso e vamos logo pro que importa. Com o retorno do Robotnik junto do Knuckles, o Sonic toma um pau e foge junto do Tails, que chega num carro de polícia e se apresenta como um fã do Sonic. Isso foi muito rápido, eu sei. Daí, num outro lugar lá, a Garra Longa em forma de holograma explica o motivo do Sonic ter vindo à Terra. É onde tá a Esmeralda Mestre. É um dos itens muito importantes dos jogos, que ainda vai ser explicado no filme. Relaxa, nerdola. E proteger a Esmeralda era a missão dela. Então, essa é a missão do Sonic agora. Partindo então em busca da bússola para encontrar a Esmeralda. E o Robotnik faz uma dancinha. Depois de serem desafiados para uma batalha de dança num bar aleatório, o Tails acaba falando que não tinha muitos amigos por causa das suas duas caudas, que por causa disso ele sofria muito preconceito no seu lar. Mas se até o Sonic, que é bizarro pra caramba, podia ser maneiro, ele não devia ficar triste. E o Sonic diz que eles são amigos. Então eles chegam no templo, só que os vilões também. E começa então uma perseguição muito louca descendo a montanha abaixo do Sonic e Knuckles, que revela um pouco do seu passado. O povo dele era o protetor da Esmeralda Mestre. As raças da Garra Longa achou que era poder demais para um só ser, e decidiram proteger a Esmeralda, tirando elas do povo do Knuckles. E quando eles finalmente acharam o lugar onde a Garra Longa estava ficando, o pai do Knuckles não deixou ele ir, porque ele era muito novo e disse que o seu momento ia chegar uma hora. E essa foi a última vez que ele viu o pai dele. Acho que vocês já perceberam que esse foi o mesmo grupo que atacou a Garra Longa. Compadecido com a história, o Sonic disse que ambos perderam tudo naquele dia, parecendo que não queria mais lutar. Enquanto o Tails ataca o Knuckles por trás sem saber o que estava acontecendo, deixando o Knuckles muito puto, e o Jim Carrey imita mais uma vez pegando a bússola. Com o Tails machucado depois do ataque do Robotnik e a montanha desmoronando, o Sonic pede ajuda pro Tom jogar um dos anéis que tava com ele. Só que é um filme infantil, e o Tom tá num casamento, então ele trocou as alianças. E em vez de conversar com alguém normal, tipo, ei cara, eu troquei as alianças aqui, foi mal. É claro que não, é um filme infantil, foi feito de forma exagerada pra caramba. Esse filme tem muitos acertos, mas ele erra muito em dar tempo de tela demais pros humanos. Poxa, eu quero ver o Sonic, não o casamento de uma mulher chata pra caramba. O negócio era que o pessoal do casamento era o pessoal do governo disfarçado, capturam o Sonic e o Tails, a família dele ajuda ele, cena chata pra caramba. Mas o Sonic tá liberto e ele sabe onde tá o Robotnik. O Sonic ficou o filme inteiro procurando o momento certo de agir, o seu momento. Encontrando ele, sabendo que é o único que pode parar o Robotnik e indo em direção dele. Chegando no tempo, depois do Robotnik e o Knuckles passarem pelas armadilhas e o Jim Carrey ser um ótimo ator mais uma vez, ele brinca com o Knuckles, até que o Robotnik trai o Knuckles, humilha ele. Ou seja, x ao quadrado vezes a hipotenusa de y ao quadrado dividido pelo valor absoluto da amizade é igual a cocô! Pega a Esmeralda e deixa os dois pra morrer, com o Sonic podendo fugir e abandonando o Knuckles. Mas não, o nosso herói não ia fazer isso. E quando o Sonic ia morrer afogado, o Knuckles salva os dois. E o Sonic pergunta o porquê disso, com o Knuckles perguntando o porquê disso também. E o Sonic responde que isso é uma responsabilidade de um herói, que não era certo ele abandonar o Knuckles ali. E depois de uma conversa de ambos admitindo seus erros e vendo seus passados, os dois viram amigos, com o Tails chegando com um helicóptero muito maneiro dos jogos para salvar os dois. Mas o Robotnik tá com o poder da Esmeralda, e muito louco, tá até com o autotune na voz. E com tanto poder, ele consegue fazer a sua maior criação, um robô Eggman gigante invencível que faz dancinha. Com a equipe formada, Sonic com a sua velocidade, Knuckles com a sua força e Tails com a sua inteligência, os três partem pro ataque. E eles conseguem acertar vários danos no Robotnik e até tirar a Esmeralda dele. Mas já era tarde demais. O Robotnik, mesmo sem a Esmeralda, ainda tinha o seu robô. E o Sonic tá todo acabado e machucado depois de todo esse esforço. E a Esmeralda Mestre voltou a ser as 7 Esmeraldas do Caos, sem o Sonic poder usar o poder dela. Ele não tinha mais nenhuma esperança. E ao lado da sua família, ele se preparava para o seu fim.
Mas é claro que isso não ia acontecer. E das cinzas, o Sonic volta como Super Sonic. Humilha o Eggman segurando o ataque dele só com uma mão, olha pra ele com aquela cara de Sigma muito sério, destrói o robô e ainda come o seu querido cachorro-quente. Não tem como, Cinema 2. E depois dessa grande aventura, mostra que a família do Sonic tem mais 2 membros, e que o poder da Esmeralda tá com eles. Esse filme é muito melhor que o primeiro em muitas coisas. A adição dos personagens do jogo é um dos motivos disso. Eles prometeram muita coisa pra esse filme e, sinceramente, conseguiram cumprir muito bem isso. Mesmo assim, o filme ainda comete os deslizes, como a parte dos humanos, que, como eu já disse, é insuportável. Mesmo assim, ainda é um filme bom e competente. Mas o que é melhor ainda é a cena pós-crédito, confirmando que o Projeto Shadow está ativo. E eu só tenho uma coisa a dizer. Agora que eu contei pra vocês a história dos 2 filmes anteriores, quero que vocês entendam que tudo que eu falei de bom é melhorado nesse filme, e tudo que eu falei de ruim é jogado fora. A trilogia do Sonic é como aquele meme do cavalo. Pode ser meio arriscado o que eu vou falar, mas esse filme tem no máximo 2 cenas chatas. É um filme muito completinho e passa uma história coesa do começo ao fim, sem enrolação. Os humanos, que pra mim eram a pior coisa dos filmes, foram cortados na maior parte dessa obra-prima. Pra vocês terem noção, as piadas do filme me fizeram rir pra caramba. Não só uma vez, muitas vezes. Não tinha como ser ruim, cara. É um ouriço preto raivoso, pique John Wick, que anda de moto e usa uma arma. Cinema 3. O começo do filme com a fuga do Shadow da prisão, com ele despertando e dando um pau nos agentes da GAN, é só muito maneiro. E eu preciso falar o quão bom o Jim Carrey continua sendo no papel. Até uma cena cortando o cabelo dele é maneiro, cara. Todas as cenas com os 2 Robotniks são muito boas e engraçadas. Principalmente a cena dos lasers e quando eles quebram a 4ª parede. E é muito louco pensar que toda a cena que o Robotnik aparece junto do avô dele é o Jim Carrey contracenando com ele mesmo. Isso só mostra como o Jim Carrey é um ator muito bom, que passa uma vibe muito boa e consegue fazer ótimos trabalhos. Mesmo que o Robotnik velho se revele o vilão otário da parada toda para destruir a Terra no final, eu ainda gostei dele. As cenas da equipe Sonic também são muito maneiras. Mesmo que o foco dos filmes seja o Shadow, afinal, é o Shadow, cara. O Tails e o Knuckles conseguem brilhar também. E eu preciso falar o quanto eu gostei do Knuckles nesse filme. Mesmo vendo como o Sonic tá abalado com toda a situação, que ele tá perdendo a cabeça e quer poder pra acabar com o Shadow, ele decide confiar no amigo, falando onde tá a Esmeralda Mestra pelo juramento de amizade que eles fizeram. Pra depois ele salvar o Sonic e o Tails que tava caindo do espaço no final do filme. É muito bom. O filme consegue transmitir muito bem a dor do Shadow. Você sente tudo que ele passou e entende por que ele quer vingança. Todas as cenas da Maria passam a sensação de felicidade e paz. Dos 2 se divertindo, assistindo filmes, observando as estrelas. Mesmo que o Shadow se sentisse alguém perigoso, a Maria fazia ele se sentir melhor. Fazia ele esquecer de tudo aquilo e realmente ficar feliz ao lado dela. Para daí de uma vez só tirarem tudo dele. E por 50 anos ele ficou relembrando tudo isso. E assim, ele tem motivação suficiente para correr para acelerar o núcleo da arma do Gerald, enquanto o Super Sonic chega com sangue nos olhos para acabar com o Shadow. Só que o Shadow ainda é muito forte, e se o Super Sonic já é maneiro, imagina o Super Shadow. Eles saindo na mão enquanto vão para vários cantos do planeta foi muito maneiro. Eu gosto de como eles passam a mensagem do filme, com o Sonic quase acabando com o Shadow pelo que ele fez com o Tom, brigando com seus amigos e ficando cego pela vingança igual ao Shadow, para perceber que vingança não vai levar ninguém a lugar nenhum, e desiste de lutar com o Shadow, que não entende isso. Mas o Sonic mostra que mesmo que a dor deles não suma, é por essas pessoas que eles amam que eles devem continuar sendo quem são. Ainda que elas não estejam mais aqui, mesmo que uma estrela morra, o brilho dela nunca vai se apagar. E o Shadow não conseguia ver as estrelas desde que a Maria morreu. E é isso que faz o Shadow mudar de ideia, percebendo que a Maria que ele conheceu, a pessoa que amava a Terra e as pessoas dela, não iria querer aquilo. Se juntando ao Sonic numa cena épica dos 2 virando Super Sonic e Super Shadow pra salvar a Terra, enquanto toca a música tema do Sonic Adventure 2 é cinema puro. Pra no final, o Shadow e o Robotnik se sacrificarem pra salvar a Terra. Uma cena muito bonita onde o Robotnik faz a sua última transmissão, dizendo pro agente Rocha que ele era o único que se importava de verdade com ele.
e que só agora que ele percebeu isso, que ele era um verdadeiro amigo, e por isso ele decidiu se sacrificar. E quando a nave explode, uma linda estrela se forma, e a equipe do Sonic pode finalmente se reconciliar com um abraço bonito. E as cenas pós-créditos do filme foram de arrepiar, cara. Com a primeira tendo a aparição da Amy e o Metal Sonic, e a segunda, que é a mais épica pra mim, confirmando que o Shadow tá vivo. Tava só eu e o meu amigo Arthur na sala de cinema nessa hora. E foi só muito maneiro a emoção que a gente sentiu vendo isso. A franquia dos filmes do Sonic é um ótimo exemplo de seguir os fãs e fazer uma adaptação com carinho. Os 3 filmes são lotados de referências aos jogos, alguns detalhes sutis que dá pra perceber que foi feito com carinho. E eu tô falando isso como um cara que não jogou um jogo do Sonic e descobriu algumas referências. Então imagina o cara que jogou os jogos do filme pegando as referências na hora. E pra mim, Sonic é a melhor adaptação de um jogo pra um filme. Pode ser uma opinião impopular, já que tem o filme do Angry Birds e o concorrente do Sonic tem um filme também. Tem muito jogo que foi feito para ser contado só em forma de jogo, e às vezes passando por outra mídia fica ruim. O que eu mais gosto dessas adaptações é que é uma história própria do universo dos filmes do Sonic, mas ao mesmo tempo eles pegaram toda a essência do que é Sonic. Eles pegaram o que era bom nos jogos, como as histórias dos personagens, as tramas, e adaptaram da sua forma pro cinema. Ou seja, eles fizeram o melhor dos 2 mundos. É uma coisa que eu não vi acontecendo numa adaptação de um jogo desde o anime de Cyberpunk. Só de ver a evolução do Sonic, dele crescendo e aprendendo cada vez mais coisas em cada filme, criando responsabilidade, percebendo que é ser um herói de verdade, e fazendo boas escolhas como ter empatia pelo Shadow, ou todo o esforço para criar uma história coesa com os jogos e ao mesmo tempo algo original e bom, comprovam esse argumento pra mim. E claro que Sonic 3 não é o melhor filme do mundo, existem muitos filmes melhores que ele, mas o filme conseguiu me fazer sentir muitas coisas no cinema. E conseguiu entregar uma história muito boa e bem feita. E por isso eu tenho que elogiar pra caramba esse filme. Porque não é porque ele é infantil e é uma adaptação de videogames que torna ele ruim ou menos cinema do que outros filmes. E sinceramente, eu espero que o Sonic 4 não caia na maldição do 4º filme e continue expandindo ainda mais a história desse ouriço azul carismático. E chegamos ao final do vídeo. Muito obrigado por ter assistido ele do início ao fim. Sonic é muito bom e eu acho que eu já falei pra caramba, cara. Então é isso. Deixa um like, se inscreve e tchau!